sul de Rondônia é a frente de expansão da vez. A gleba corumbiara, que é o filé da região, foi leiloado pelo governo militar no final da década de 60 para empresários paulistas. São cenas do documentário Corumbiara, lançado em 2009. A narração é do indigenista e cineasta Vansan Carelli. Ele descreve a região onde viveu o indígena do Buraco ou do Tanaru, uma referência a um curso d'água que existe ali. O último indígena de uma etnia sobre a qual nada se sabe, encontrado morto em agosto de 2022. No Repórter Eco de hoje, o cineasta Vansan Carelli, o primeiro a registrar a imagem do último indígena Tanaru, manifesta preocupação com o destino da área onde ele vivia. E veja também: estudo detecta declínio de espécies de insetos no país que são vitais para a manutenção dos ecossistemas e produção de alimentos. E cientistas alertam que o plantio desordenado de árvores não recupera o cerrado, a savana brasileira ameaçada pelo avanço da agropecuária. Populações de insetos polinizadores, como abelhas e borboletas, essenciais para o funcionamento dos ecossistemas e produção de alimentos, estão em declínio. É o que confirma estudo feito por pesquisadores brasileiros. A queda é reflexo principalmente do uso intensivo de agrotóxicos. Formigas, borboletas, besouros, abelhas. Pequeninos no tamanho, gigantes quando se fala em equilíbrio dos ecossistemas. Os insetos são cruciais para o bom funcionamento de qualquer habitat. A bióloga Caína Agostini, da Universidade Federal de São Carlos, interior paulista, faz parte de um estudo que compilou 75 pesquisas científicas de monitoramento de insetos em diferentes regiões do Brasil e que já indicavam uma tendência de declínio dessas populações. Além da gente pegar trabalhos publicados já em literatura, nós também enviamos um formulário para ser preenchido por diversos pesquisadores aqui no Brasil. Fizemos uma triagem, levamos em consideração estudos que tinham monitoramento de 5 anos ou mais, porque é através desses estudos de 5 anos ou mais que a gente consegue enxergar uma tendência, né, de se houver um declínio de população. Os resultados do estudo confirmaram a queda no número de insetos encontrados no país. Os principais resultados que nós obtivemos foram com relação aos insetos terrestres, né? Nós vimos, sim, que existe uma tendência de declínio, né, das populações de insetos. Nos insetos aquáticos, esse monitoramento ele começou já quando os riachos, por exemplo, já estavam poluídos. Então, a gente não conseguiu ver tanta essa diferença por conta de monitoramentos muito recentes. Mudança no uso do solo, que converte florestas em pastos ou monoculturas. Crescimento desordenado das cidades. Mudanças climáticas e o uso intensivo de agrotóxicos estão entre as principais ameaças aos insetos. Por mais que tal grupo de inseto que a gente viu não está no ambiente agrícola, mas esses agroquímicos eles vão também para o ambiente, para a mata nativa, né, para um ambiente ainda que você tem muita vegetação. Até 94% da flora silvestre de países tropicais, ou seja, das espécies vegetais que compõem os diferentes habitats, dependem dos polinizadores para prosperar. E como se fosse pouco, mais de 75% da produção de alimentos no Brasil dependem, em algum grau, dos insetos. Existem muitos benefícios, né, que a gente chama de serviços ecossistêmicos, que os insetos podem favorecer o ser humano com eles. Um deles é a polinização. Tirando isso, muitos insetos também podem ser utilizados no controle biológico de pragas. Então, em vez de, por exemplo, alguns produtores utilizarem agroquímicos, eles podem fazer a opção por
ter um controle biológico. Os insetos, eles são super importantes para manter essa conexão dentro dos ambientes naturais. Tem cultivos que dependem essencialmente do polinizador para a formação de frutos, como é o caso do maracujá, e tem cultivos que dependem moderadamente, né, que assim, eles conseguem até formar fruto, mas não em grande quantidade. Além da quantidade de frutos que a polinização fornece, também existe a variedade, né? Se a gente não tivesse o serviço de polinização, a nossa dieta ela seria muito restrita. A polinização ela ajuda a gente a ter uma segurança alimentar, uma diversidade de alimentos na mesa. São tantos os benefícios que os insetos são valorizados, inclusive economicamente. De acordo com o relatório da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos de 2018, esse valor representa quantos agricultores teriam de gastar caso não tivessem os insetos presentes nas plantações. De toda a produção agrícola, 12 bilhões de dólares é devido ao serviço de polinização. E isso ainda é subestimado, porque tem muitos cultivos que ainda a gente não sabe a dependência do polinizador, falta estudos. Não há como pensar em saúde ambiental sem considerar os insetos, mas é preciso ir além, como investir na ciência, incentivar políticas públicas e estimular a educação. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente tem que conhecer o que a gente tem. E muitos dos insetos que a gente nem sabe que existe aqui no Brasil, são espécies novas. E, paralelo a isso, tentar diminuir o uso de agroquímicos, fazer estudos mais robustos com relação a essa transformação do uso da terra, né? Como que a terra está sendo utilizada. Dá para eu fazer a restauração de ambientes para que essas populações consigam sobreviver ali por mais tempo. Eu tenho também outras ações que podem estar mitigando essa diminuição. Então, assim, são os benefícios que os insetos trazem para nós são imensos. Agora, vamos aos fatos da área socioambiental que tiveram destaque. A Terra perdeu, em média, 69% das mais de 5.000 espécies de animais silvestres em menos de 50 anos. De acordo com o último relatório Planeta Vivo, divulgado pela ONG WWF, a queda se refere ao período de 1970 a 2016. A conversão de florestas para a agricultura e o comércio de animais são as principais causas da devastação da fauna mundial. E veja logo mais aqui no Repórter Eco. Cientistas alertam que plantar árvores de forma indiscriminada pode degradar ainda mais o cerrado. O cerrado, a savana com maior biodiversidade do mundo, está desaparecendo diante do avanço da agropecuária. Mas cientistas alertam que o plantio sem controle de árvores não recupera o bioma muito antigo e complexo. Ao contrário, isso pode até degradar ainda mais a savana brasileira. Uma paisagem de campos abertos onde uma variedade de capins forma um imenso tapete natural. As savanas são ecossistemas muito antigos que abrigam gramíneas, plantas rasteiras e arbustos que dependem da luz do sol. Cerca de 30% do território brasileiro é ocupado por esses ecossistemas. Embora lembrem um ambiente degradado, estão entre os mais ricos em diversidade de espécies. As savanas brasileiras são as savanas mais ricas em espécies do mundo quando a gente fala em espécies de plantas. A gente tem já descrito mais de 12.000 espécies,
sendo que a maior parte dessas espécies, Márcia, estão nesse extrato herbáceo. Quando a gente olha para baixo, a maior parte das espécies estão ali naquelas plantas pequenas, nos capins, que às vezes a gente não dá muita atenção. A maior parte do cerrado é composto por essas savanas, mas a gente pode encontrar áreas de savanas relictuais, que é bastante importante frisar que não são áreas de floresta degradada, são áreas naturais. No meio da Amazônia, a gente tem áreas de savanas no Pantanal também. Além da diversidade de espécies vegetais, as savanas têm um papel fundamental no sequestro de carbono, reforça Alessandra Fidelis, ecóloga e pesquisadora da Universidade Estadual Paulista, Unesp. Toda vez que a gente tem algum evento, por exemplo, passa o fogo na savana ou tem algum corte ali pequeno, se não tem nenhum distúrbio, né, se não tem nenhuma degradação do solo, esse carbono, então, fica ali armazenado no solo e aí a gente tem um potencial gigantesco, né, de armazenar carbono de uma maneira bastante estável, né, porque está ali debaixo do solo protegido. Quanto já se perdeu desses ecossistemas tão fundamentais? A gente já perdeu 20% do cerrado só nesses últimos 37 anos. A gente já perdeu mais de 50% da área natural do cerrado. Se a gente for pensar no Pampa, por exemplo, que é um bioma pequenininho, né? A gente já perdeu 30% desse bioma. Então, essas áreas abertas, né, savânicas, campestres, elas são as mais ameaçadas, porque é aquilo que a gente estava falando, as pessoas não veem importância nesse sistema, então eles são os primeiros a serem transformados, o que ultimamente, nesses últimos 37 anos, eles foram mais transformados em áreas de agricultura, né, mais de 70% em áreas de agricultura, principalmente de pasto plantado. A ONU declarou a década da restauração dos ecossistemas. O que tem sido feito para restaurar o cerrado ou as savanas brasileiras? Quando a gente fala em restaurar ecossistemas, a primeira coisa que vem à mente das pessoas é a restauração florestal, o plantio de árvores, né? A questão é que plantar árvores em ecossistemas campestres e savânicos pode levar até a degradação desses locais. Savanas são formadas principalmente por plantas que gostam de luz. Então, a hora que a gente planta uma árvore, a gente sombreia aquela área e muitas dessas espécies pequenininhas que gostam de luz, elas somem. Então, o que tem acontecido ultimamente é que muitas dessas áreas que estão sendo declaradas como áreas potenciais de restauração, na verdade, são áreas de campos e savanas, muitas nativas, algumas até degradadas, só que sempre com esse enfoque de reflorestamento, né, de plantio de árvores. Trabalhos que reforçam a importância de adotar critérios diferenciados para restaurar os ecossistemas com predomínio de gramíneas foram reunidos em uma edição especial da revista Science de agosto de 2022. A professora Alessandra Fidelis está entre os autores dos artigos publicados. Um dos pontos que a gente traz, que tem que ser bastante levado em conta, é que esses ecossistemas, além da gente restaurar e recuperar a parte aérea, a gente também tem que fazer isso com a parte subterrânea. E por quê? Além, né, dessa grande capacidade de armazenar carbono, ali é da onde ele vai renascer, né? Então, ali é onde a gente tem estruturas subterrâneas que tem uma grande quantidade de gemas, que é o que são tecidos, que tem a capacidade de virar um novo ramo, uma capacidade de virar uma nova flor. Então, esses sistemas, a maneira principal deles se regenerarem é através do rebrote desse componente subterrâneo. Então, a gente tem que aprender a trazer esse componente subterrâneo de novo. A gente precisa mudar um pouco a nossa cabeça, né? Primeiro que vegetação nativa não é só floresta, que esses ecossistemas são importantes também e que a gente precisa aprender a restaurá-los e que talvez as técnicas que a gente já conhece de restauração florestal não se aplicam a esse tipo de ecossistema. E veja a seguir, aqui no Repórter Eco. O caso da morte do último indígena sobrevivente da etnia Tanaru. O cineasta Vansan Carelli, que foi o primeiro a registrar a imagem dele
e o indigenista Marcelo dos Santos manifestam preocupação com o destino da área onde ele vivia. A morte em agosto de 2022 do último sobrevivente, Tanaru, revela a tragédia dos massacres que se repetem no Brasil desde a colonização. O indígena do buraco viveu sozinho por mais de 2 décadas em fragmentos de floresta da região de Corumbiara, no sul de Rondônia. O sul de Rondônia é a frente de expansão da vez. A gleba corumbiara, que é o filé da região, foi leiloado pelo governo militar no final da década de 60 para empresários paulistas. Vários membros de uma mesma família arrematam um lote cada um, e assim se formam os latifúndios. Os fazendeiros fizeram mais dinheiro vendendo madeira do que pagaram pelos lotes. São cenas do documentário Corumbiara, lançado em 2009. A narração é do indigenista e cineasta Vansancarelli. Ele descreve a região onde viveu o indígena do buraco ou do Tanaru, uma referência a um curso d'água que existe ali. O último indígena de uma etnia sobre a qual nada se sabe, encontrado morto em agosto de 2022. A gente assistiu agora à extinção de um povo indígena, não é? Sobre o qual jamais saberá nada. É um pouco um ícone do processo colonial, né? Parece que na hora da morte ele se enfeitou, né? Deitou na sua rede em posição fetal. Ele se preparou, ele ritualizou a sua morte. Foi Vansan quem conseguiu fazer esta imagem, que provou a existência dele, a pedido do indigenista Marcelo dos Santos, na época funcionário da FUNAI. Ele denunciou o massacre de índios isolados no sul de Rondônia, na mesma região onde trabalhadores sem terra foram assassinados em 1995, e ficou muito triste com a morte do indígena. Imagina uma pessoa 25 anos sozinha, sem poder falar com ninguém, na cabeça só a imagem da destruição da sua família, do seu povo, da sua terra. Muita tristeza e essa revolta permanente por essa situação de violência que os índios vivem sofrendo. Na época do massacre, fazendeiros locais afirmavam que ali não existiam indígenas, queriam desmatar à vontade. A presença de isolados implicaria numa restrição de uso da área onde a floresta estava de pé. A busca pelo indígena do buraco envolveu emocionantes encontros com outros indígenas que mal conheciam os brancos, como os da etnia Canoe. E depois, com os indígenas da etnia Akunsu. O único jeito de proteger a área de floresta onde os indígenas isolados ou de recente contato viviam era provar à justiça a existência deles. Foi difícil entrar na área porque os fazendeiros não permitiam e a gente teve que buscar auxílio da justiça para poder ingressar nas fazendas. Mesmo assim, sofremos muita pressão. Sistematicamente, os fazendeiros da região de Corumbiara sempre falaram que eu estava mentindo, que eu estava plantando índio onde não tinha. A gente encontrou mais vestígio. O sertanista Altair Algayer era o auxiliar de Marcelo. Ele ainda trabalha para a Fundação Nacional do Índio e encontrou o indígena do buraco morto. Para Marcelo, as lembranças da tentativa de contato com o indígena do Tanaru ainda estão bem vivas. Ele viu o alemão, o Altair, Altair Algayer, e correu para dentro da casa dele, a gente foi atrás e ele ficou dentro da casa e nós ficamos horas tentando estabelecer diálogo. O Altair chegou a amarrar uma espiga de milho numa varinha e colocar para ele na frente dele. Ele pegou o facão e trucidou a espiga de milho. Posteriormente, ele,
quase atingiu Vansan com a flechada. A gente chegou à conclusão que ele não queria mesmo qualquer tipo de diálogo. A partir desse momento, a gente já estabeleceu que não íamos tentar novamente essa aproximação, porque era de direito dele não querer, porque a violência perpetrada contra o povo dele foi inominável. Relatos de testemunhas indicam que ele foi corrido à bala de uma fazenda vizinha e se escondeu na mata de outra. Era tudo cabeludo, né? E índio brabo mesmo, índio novo. Peões das fazendas eram orientados a oferecer açúcar envenenado ao deixar ferramentas e outros itens para serem trocados por alimentos das roças indígenas. Nos anos 40, 50, houveram nessa região muitos massacres de índios por contágio, né? Deixar a roupa contaminada de catapora, ou mesmo comida, né? Porque no começo a gente oferecia para ele, deixava no local ferramentas, machado, terçado, e sementes que também eram alimentos, batata doce, macaxeira, enfim, coisas para ele plantar. Mas ele recusava. Vocês deram o nome de Índio do Buraco. Como é que surgiu isso? A gente descobriu várias moradas dele, né? E todas as barraquinhas que ele fazia, no meio tinha um buraco fundo, que cabia ele de pé inteiro no buraco. A gente não conseguiu entender qual é a função que tinha esse buraco, mesmo porque na literatura etnográfica não existe sequer menção ao grupo dele, a gente não conseguiu sequer identificar a língua. Ele jamais produziu algum som. Olha lá, vem a ponta, nossa. Resta saber agora o que vai acontecer com o fragmento de floresta onde ele vivia, que era protegido por lei, tinha uma restrição de uso em função disso. O que a gente acredita que ela seja designada como um memorial em função ao respeito de um povo que desapareceu. E existe a possibilidade também, através do DNA desse índio, da gente saber o histórico dele, dos povos que estão próximos. Existe uma possibilidade real de que eles possam, povos que já foram retirados da área compulsoriamente, dessa mesma região, eles poderem ter a garantia de retorno para a área e talvez ficar nessa área. Os próprios índios, eu acho que deveriam ter voz ativa nisso. E o Repórter Eco fica hoje por aqui. No próximo programa, você acompanha mais projetos, ações e pesquisas em busca de um mundo melhor e mais digno para todas as formas de vida. Até lá!